Sou Vicente de Mello, fotógrafo, trabalho com questões visuais há 30 anos e tem uma celebração esse ano, em 2021, que é a minha exposição Limite Oblíquo, no Paço Imperial, que abre dia 25 de fevereiro e fica mais 2 meses em cartaz. E é uma série inédita que eu realizei durante esse período de isolamento, utilizando questões particulares de um colecionismo que eu proponho há muito tempo. Imagina você num processo na sua casa que vira todo o seu espaço de vivência durante um período longo, um ano, um espaço que a cidade está paralisada, o mundo está paralisado, o silêncio predomina nos ambientes e que tudo que está ao seu lado, em torno de você, acaba reverberando e tendo outro patamar de consciência daqueles objetos. Nesse período de 2020, as minhas coleções particulares que eu tenho desde pequeno são pedras, madeiras, polaroids, fotografias antigas, elas foram ficando muito mais presentes no meu dia a dia, já que eu tinha um contato direto, o ambiente me restringia o acesso às coisas. Então tudo que eu já tenho na minha casa era realmente a participação da minha vida diária nesse período. E aí começou a fluir um pouco de como produzir fotografia, como pensar fotografia nesse período que se está fora do universo. Quer dizer, o mundo está todo girando lá fora e o universo fica restrito a essas paredes, essa vida que você tem cotidiana para uma sobrevivência, para estabelecer uma vida e sobrevivência. Como eu tenho uma coleção de madeira, de restinga, na verdade, resquícios orgânicos, particularmente madeiras e sementes e pouquíssimas conchas, eu encontrei essa coleção guardada, acondicionada, sem a finalidade precisa, e veio realmente uma fagulha de como tratar essa coleção nesse tempo, desse ato de tempo que eu estava vivendo. Em contato com essa caixa de resíduos da ressaca, né, foram coletados durante anos em Taquatiara, uma praia em Niterói, onde eu tenho uma casa, onde eu vivi um bom tempo, em que são esses pedaços de madeira orgânicos que já são lapidados pelo mar, pelo contato com a areia, pelas pedras. Então, essa coleta desse material meio amorfo, com formas estranhas também, me interessava como objeto em si, como o próprio objeto madeira, cor, que sempre são cinzas, sempre meio amarronzados. Então era uma coleção de observação, quer dizer, era uma caixa que eu podia observar as coisas na caixa e não tinha como imaginar aquilo como um elemento fotográfico. Nesse sentido, quando eu olhei para essa caixa, nesse tempo expandido de 2020, falei, eu vou começar a pensar um processo com esse material que eu possa não fotografar fora, já que eu não poderia sair, nem pela minha janela, não interessava esse universo estático fora a janela, mas sim um universo que eu estava vivendo dentro do meu cosmos de vida, em pegar essas peças e realizar uma certa emblema, criar um emblema para elas, elas tivessem uma certa condição imagética, não só como coleção, mas como imagem também. Tem uma propriedade na fotografia que me interessa muito, a partir de um bom tempo agora, que é não utilizar o mínimo possível o negativo, a câmera fotográfica. Então, em 2014, iniciei a série Lápidos, que também é uma coleção de pedras, que eu colecionava por outra razão, não a questão do resíduo da ressaca, mas sim pelas formas estranhas que essas pedras vão encontrando no meio do caminho, em viagens, na própria vida cotidiana, e que eu ia agrupando elas como forma e cor, estranhamente ia juntando. E para mim tinha uma relação muito forte com a questão do mineral, já que todo o universo é feito de matéria carbônica, quer dizer, pedra, carbono, hidrogênio, então estaria tudo ali concentrado nessas pequenas formas lapidadas por uma quebra, né? Os próprios asteroides são lapidados a partir de uma explosão, aquela forma toda. Então eu pegava pedras exatamente bem estranhas, não seixos, roliços, mas pedras que tivessem pontas e buracos e coisas mais adversas como uma questão física. A partir da coleção de pedras eu fiz a série Lápidos, que é em fotograma, que é em laboratório, quer dizer, não utilizo a câmera, primeira vez que eu não utilizei a câmera fotográfica, em que é a disposição das pedras em composições estranhas, mas dentro de um parâmetro, de uma cosmologia, perdão, de uma cosmogonia, de uma ideia de como se posicionariam os asteroides no sistema solar, eu fui criando movimentos dessas pedras nesse papel fotográfico. Tanto que no fotograma, a posição do objeto, você não consegue ver a forma, nem volume, nem cor. Você só vê só o que está estampado como pressão sobre o objeto quando a luz incide e planifica essa imagem. Então, no Lápidos foi essa situação do fotograma. Na sequência veio o Monolux, que a ideia era criar uma série que eu pudesse retratar coisas que me interessavam, como arquitetura, literatura, vida pessoal, autoconhecimento em relação à fotografia em si,
era recriar em fotogramas também, quer dizer, objetos sobre papel fotográfico, cenas, situações que pudessem remeter às ideias culturais que eu venho vivendo, tanto nas artes plásticas quanto na literatura, no cinema e principalmente na vida afetiva, com amigos e família. Então, esses dois processos do fotograma, que é laboratório, iniciaram essa ideia de não utilizar a fotografia do negativo, e sim usar o processo direto. Eu mesmo criar a própria imagem, e essa imagem, no caso do fotograma, únicas, e no caso do limite oblíquo, é seriado, porque é uma fotografia digital o resultado, mas que a ideia eu não preciso sair para fotografar, mas eu possa criar a própria imagem em ambientes que eu possa controlá-los. É bem interessante quando eu apresento a série Lápidos, Monolux e Limite Oblíquo, porque as 3 séries são a partir de coleções. E que coleções são essas? São coleções realmente pessoais, que não têm nenhuma finalidade educativa, histórica ou até de memória para outra pessoa, mas para mim são pequenos universos que eu vou criando visualmente. As pedras acumuladas, as madeiras de restinga acumuladas, a pilha de polaroides que eu tenho da série de diluições instantâneas, e o próprio Monolux, que eram objetos pequenos que eu tinha, fisicamente até irrelevantes, como cartão de crédito, madeira, bolinhas de gude, os araminhos dobrados, são coisas que eu fui montando uma cena, quer dizer, uma situação tabular, né, fotograma, e nesse movimento dessas peças, antes de imprimir a foto, a imagem analógica, eu ia montando essa delimitação no retângulo dessa imagem que eu queria compor. Lógico, composição é uma coisa que era importante, mas que fossem retóricas muito particulares dessas coleções e que elas se desdobrassem. Aquele acúmulo de objetos viravam pequenas partículas, pequenas cápsulas de pensamento, como é o Limite Oblíquo, como são as 2 séries em fotograma. Cada imagem é uma partícula, como ele diz de novo, uma fagulha que acende pequenas histórias a meu respeito, quer dizer, um autorreferencial muito forte, que é uma relação que eu gosto de ter com a fotografia. Até a própria série de retratos, Os Negativos do Meu Poder, Retratos de Artista, é uma série que, na verdade, eu não fotografo pura e simplesmente. Eu tento entrar num universo estranho de luz, forma, posição, que o artista sempre se dilua naquela imagem, não tão retilínea, não tão quadrada, mas que ela quebre parâmetros de visualização. É como as séries também que eu faço com as coleções. É interessante quando a gente é criança, como eu fui uma criança que sempre se interessou em ter coisas, então as madeiras, pedaços de galhos, madeiras e ninho de passarinho que caiu, tinha coleção de ninho de passarinho que eu encontrava no chão. Então latas de bebida internacional de alumínio nos anos 80, que não tinha muito no Brasil. A sensação que dá é que são pequenos fascículos de uma enciclopédia de uma questão visual. O que as latas significariam? Latas de cerveja, refrigerantes, numa sequência, numa estante gigante. Era visualizar aquelas cores, aquela forma, aquele design, aquela coisa que me instigava alguma situação de guardá-los. Depois, com o tempo, as latas já tinham sido descartadas, não me interessavam mais. Aí vieram as pedras, vieram objetos fáceis de coletar, no sentido de passar por várias pedras e encontrar exatamente uma que me chamava a atenção pela sua forma. Então, essa forma me interessava juntar quando jovem, com 10 anos, 12 anos, eu tinha uma cômoda que as pedras iam se acumulando. Eu fazia uma grande montanha de pedras e exatamente eu ia encaixando, uma tentativa de encaixar uma na outra, para fazer um grande maciço. A ideia era essa. Essa série da coleta na Ressaca, que é o Limite Oblíquo, eu coletei em Taquatiara, que é uma praia que eu vi desde os 3 anos de idade até os 21. Então, toda vez que eu ia à praia, depois de Ressaca, que existia algumas vezes, que eu conseguia ir à praia depois, eu coletava essas peças que mais interessavam e ia guardando, sempre em caixas. Então, no Limite Oblíquo tem peças de mais de 20 anos, tem madeirinhas de mais de 20 anos. O interessante é que é uma coleção em que as coisas bateram tanto na água, a água salgada foi tão profunda nesses pedaços orgânicos, que elas não apodrecem, elas não estragam, elas não mofam. Parece que houve uma preservação arqueológica ali do tempo em que elas estão perenes até hoje e não tem um ruído nelas. Então, quando eu abri a caixa e encontrei todo mundo de novo em 2020, elas estavam exatamente como eu peguei, que parece que houve um lapidar do tempo nesses objetos e que eles não têm mais uma progressão, eles não vão virar mais nada, eles são exatamente isso. O próximo passo era eles se dissolverem e se queimarem, virarem cinza. Mas quando eu embri essas imagens, falei, nossa, eu vou começar a criar a partir dessa caixa, desses objetos meio atemporais já aqui, que tem anos, né? E são fragmentos de madeiras e sementes e coisas que caíram no mar, foram levados e que foram flutuando durante
muito tempo no oceano, até a hora que a ressaca empurra isso para a areia e cria aquela malha, né? Aquela linha de sedimentos. E nessa linha de sedimentos que você vai andando arcenoidal, curvilínea, que eu ia catando, tinha milhares de peças, mas as que mais me interessavam eu ia coletando. Então, essa coleção que faz parte do limite oblíquo, desses sedimentos, ela começou muito cedo. Foi uma das primeiras que comecei a coletar porque eu tinha essa proximidade com o mar. Eu morava perto da praia, pouquíssimos metros, e como eu ia à praia sempre, encontrava um objeto e ia guardando. O estranho é que era para comprar quase com uma memória pessoal mesmo. Assim. Eu era uma criança numa praia, sozinho, uma praia isolada com meus pais, então eu criava pequenos universos. Isso tudo fazia parte de acúmulos de coisas que eu podia, pelo menos, sobreviver e viver com aquelas coisas na minha memória afetiva diária. Tanto que era muito estranho que eu tinha no meu quarto madeiras, pedaço de pau, bambu, pedra, tudo que eu ia coletando, eu ia guardando, como fosse essa grande massa orgânica que pertencia a mim naquele momento e que anos depois, quer dizer, 12 anos, 40 anos depois, ela se transforma numa visualização, que esses objetos viraram pontos precisos de um pensamento linguístico, quer dizer, pegar elementos e traduzir eles com uma outra forma, quer dizer, eles virarem palavra, virarem referência, virarem uma situação autoral, no sentido, quer dizer, cada imagem dessa sou eu falando de mim mesmo para o universo aberto da fotografia. Eu tenho interesse a partir de uns 3 anos para cá, 2014 começou com a série Lapsus, mas na pandemia, nesse momento de lockdown que tivemos no mundo inteiro, e também uma ascensão muito grande da fotografia no Instagram, quer dizer, são centenas e bilhares de imagens sendo produzidas a cada minuto pelo Instagram, imagens de um poder muito interessante, porque é o mundo inteiro sendo coberto, quer dizer, tem uma cobertura mundial das vidas pessoais, do universo políticos, do universo geológico, do universo econômico, do universo da natureza. Então, no Instagram, você vê tudo o que você precisar ver em forma de imagem. Então, já existe uma produção de imagem contemporânea muito forte no Instagram. Falo Instagram como uma rede que divulga, as pessoas são fiéis depositárias de suas imagens, para um processo em que eu possa não precisaria mais trabalhar essa fotografia externa, essa fotografia do mundo real. Eu crio, como diz o Aldonis Nino, curador, fábulas particulares, a partir de pensamentos particulares, que eu devolvo ao público, devolvo ao movimento histórico da fotografia, esse pensamento de que a fotografia ela pode ser talhada como ideia, não como negativo fotográfico, mas sim como ideia de responsabilidade do desenho, esse desenho representava uma situação, porque, na verdade, limite oblíquo são desenhos, né, como se fossem até nanquins, porque existe a superfície que, paralelamente à questão do fotograma, que é o fundo negro que queimou o grão de prata, com a superfície que fica branca, o objeto da superfície que mantém a área branca, no limite oblíquo existe o inverso. Como é uma mesa de luz e eu estou contra a mesa de luz, o que acontece para mim, a luminosidade chega até a lente e os objetos colhidos na ressaca obstruem a luz. Então você vê que tem questões planares, algumas vezes com pequenos volumes, mas a ideia é a partir desse paradoxo negro, branco, negror, estouro de branco, alto contraste, se ter uma relação imagética que cria, como disse o curador Aldonis Nino, uma fabulação em cima dessa imagem. Objetos muito simples, quase irrelevantes para a própria natureza, já que são resíduos de ressaca, se transformam em objetos com uma retórica que chega a um patamar da magia, do mítico, da fabulação. Tem uma coisa interessante que, como eu comecei a estudar fotografia, na verdade, foram nos anos 80, final dos anos 80, em que eu conheci o trabalho dos fotoclubistas brasileiros, que era o Fotoclube Bandeirantes em São Paulo, o Fotoclube do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E vertentes dentro do fotoclube, que era um fotoclube totalmente tradicional, a fotografia como meio realista, pré-rafaelita, com composições específicas, tiveram 2 quebras. Tiveram Geraldo de Barros em São Paulo e José de Sica Filho no Rio de Janeiro. A quebra que eu digo, quebra da retórica da fotografia. Eles começaram a criar em laboratório, criar com a própria mão as fotografias que iam se desenvolvendo a partir de pequenos negativos. José de Sica Filho pegava uma fotografia comum, pintava nanquim, fotografava e virava um outro negativo. Fazia também recortes com vidros, papel celofane, cartolina,
fotografava virava um negativo. Então, ele criava composições fotográficas a partir de objetos muito simples. Cartolina, papel, tesoura, durex. Geraldo de Barros já fazia em São Paulo, já tinha uma ideia em São Paulo que era uma fotografia, recortar essa fotografia, sobrepor na outra fotografia e fotografar de novo. Então, é como se fossem camadas e camadas de imagem que você vai criando uma imagem final, vamos dizer assim, mas sem utilizar a propriedade da realidade. Quer dizer, a realidade já está no universo digital da imagem. Então, o que eu proponho, a minha ideia para os próximos anos é dobrar essas camadas o tempo inteiro, como fosse um grande origami que você dobra, dobra, dobra e você nunca mais para de dobrar, ao ponto de você quase fragmentar o que está sendo fotografado, abstrair mais e mais a ideia, chegar a um ponto de quase um ponto como se fosse um ponto infinito, quando a gente olha para um ponto fixo, em que está tudo resolvido numa questão muito simples. Então, a simplicidade dos dois expoentes da fotografia moderna no Brasil, José Oiticica Filho e Geraldo de Barros, me deram de novo esse impulso a pensar a fotografia fora da câmera, mas dentro do universo do laboratório, o universo do cotidiano, o universo desse lockdown que a gente viveu, quer dizer, está tudo dentro de quadrados que a gente vive, em que está tudo meio ali. Então, dali era sugar o máximo de informações a meu respeito, que tudo, na verdade, é uma autobiografia em que o tempo vai dando mais e mais páginas sobre essa história, na verdade.